Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre livros. Você não sabia que o nosso programa é sobre livros? Nosso programa é sobre livros. Pois é, Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga especialista em livros, Cora Rona. Cora, você é uma especialista em livros, né? Será? Não sei, eu acho que é. Whatever. Hoje é um programa sobre livros. Sobre um livro. Ou sobre um livro em especial. Pois é, com quem que a gente vai conversar? Nós vamos conversar com Conrado Corsaletti, que produziu um extenso livro sobre uma crise chamada Brasil. O livro está aqui. O Conrado, olha, vem imediatamente depois da vinheta. Vem com a gente. Conrado, me diz uma coisa. Tendo feito essas entrevistas todas ao longo do processo da crise brasileira, quer dizer, eu acho que a crise brasileira está já durando 10 anos, mas nesse último período, você chegou a alguma conclusão essencial de se existe uma causa principal, alguma coisa assim? Como é que você lê? Qual é o resumo que você faz de o que essa crise é? Bom, primeiro, prazer estar aqui com você, Pedro, prazer, Cora. Eu acho que eu tenho, sim, algo que eu consegui detectar ao ler todas essas entrevistas, ao fazer essas entrevistas, junto com a Malu Delgado e a Beatriz Gatti, que são jornalistas que me ajudaram nessas entrevistas. Mas uma coisa sempre é importante deixar claro. O livro trata de um período de uma década, e tem até o pré-2013, para que as pessoas entendam, e vem até a invasão do prédio dos três poderes, o que não quer dizer que seja aquele meme que a gente conhece da internet, em que você mexe numa pecinha, e a pecinha derruba uma pecinha maior, derruba uma pecinha maior, derruba uma pecinha maior, e aí chega-se naquela piada, bom, pedimos 20 centavos e invadiram o Congresso Nacional, o prédio do Supremo e do Planalto. Essa é uma conclusão falaciosa, né? Por isso até eu fiz questão que o livro tivesse separado em temas, para que eu pudesse aprofundar cada tema, porque há um jogo político muito forte nesse período. E o que acontece é que uma hora vai para um lado, a força política, outra hora vai para outro, né? Há o pessoal que diz, 2013 selou o fim do governo Dilma. Não selou, ela foi reeleita em 2014, né? Lava Jato acabou com todas as possibilidades de outras forças políticas. Não, atuou, mas as forças estavam ali, estavam se debatendo, né? Então, por isso que eu acho que foi importante eu separar em economia, em reação da classe política, em manifestação de rua, em contexto internacional, a questão dos evangélicos, a questão dos militares. E aí, qual que é a conclusão, Pedro? A conclusão é a seguinte: a gente deixou muita coisa acontecer de graça. E assim, um atrás do outro, sabe? É uma quebra de institucionalidade aqui, é um deputado defendendo o torturador na Câmara ali, é um militar da ativa, um general da ativa, dando declarações políticas no governo Lula, no governo Dilma, depois no governo Temer, e isso vindo. Então, é aquela velha imagem do sapo, o bicho pecilotérmico que fica dentro de uma bacia, e essa bacia começa a esquentar, o sapo não percebe, e quando vê, já está morto. Eu gostei muito dessa tua proposta de dividir em temas, porque eu acho que há, de fato, essa leitura recente de que 2013 foi a causa da desgraça, quando as pessoas não se dão conta de que para 2013 acontecer, houve muita coisa atrás, porque um país não explode assim de um momento para o outro, né? Claro. Você tem uma sucessão de acontecimentos, você vai deixando a população cada vez mais exasperada. A população não é um sapo. A hora que ferve, a população vai para a rua, né? E
meio que foi isso que aconteceu, mas é todo o mesmo processo. E, por outro lado, eu acho que nesse momento a gente chegou num momento de relativa paz e tranquilidade, muito entre aspas, mas onde você insere esse momento agora em relação ao processo anterior? Você acha que é uma continuidade ou você acha que a gente virou a página? Como é que está a situação? Eu acho que tem um marco ali, né? Eu acho que eu proponho isso, inclusive, no último capítulo do livro, para os entrevistados sobre o fechamento do ciclo. Existe todo o debate sobre Nova República, né? Enfim, esse período inaugurado com a redemocratização, em que a gente fez um pacto, a sociedade pactuou ali uma Constituição que tentaria lidar com desigualdades históricas brasileiras, né? Em que os militares iam ficar nos quartéis. O que aconteceu nesse período é que esse pacto foi sendo quebrado, né? E eu acredito, Cora, que talvez dê para falar assim, se não num encerramento total de um ciclo, mas num ponto muito forte de refluxo. Porque o que aconteceu? O sentimento antipolítica é algo que não é brasileiro, ele acontece no mundo, acontece nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, acontece no norte da África e no Oriente Médio, por conta da Primavera Árabe, e acontece no Brasil em 2013, né? Depois de um contexto de julgamento do mensalão, depois de um contexto de ascensão social, que já em 2013 já começam a surgir alguns sinais de que talvez a economia não estava tão bem assim, e acontece especialmente no momento de redes sociais, né? De ascensão de redes sociais, o que muda o jogo. Muda o jogo não só na inclusão do cidadão digital, como no fazer política, né? E quem estava mais bem preparado para fazer política era um deputado que tinha uma conta no Facebook desde 2012, né? Que é o Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Agora, por que eu acho que dá para falar nesse momento de um ponto ali que a gente pode ter como referência? Porque o que aconteceu depois de 2013, e especialmente depois da Lava Jato, é que a classe política brasileira entrou em colapso, não sabia o que fazer, virou um peão doido. Foi lá, tipo, na minha opinião, fizeram uma ruptura para tirar a Dilma, tentando estancar uma sangria, né? E não se organizou. Veio se reorganizar, ironicamente, no governo do político que se elegeu presidente com um discurso antissistema. Se reorganizou em torno do orçamento secreto, se reorganizou de novo para poder voltar a ter potência política junto às suas bases, né? Para poder lidar com as pessoas que já... Aí você tem os políticos que se elegem via redes sociais, e os políticos que tentam ainda se manter daquele velho jogo de ter dinheiro para a base, e o orçamento secreto ajudou a reorganizar essa base política, né? Em 2020, as eleições municipais já mostraram que o Centrão ganhou uma grande potência e que a população votou nos políticos menos midiáticos e mais tradicionais. A gente teve a vitória do Lula, né, em 2022. Então você tem, sim, acho que um momento de pausa agora, né? Agora tem alguns sinais, né, que continuam, acho que preocupando, né? Porque acho que esse protagonismo dos juízes heróis, né? A gente ainda continua com essa história de ter juiz herói no Brasil. A gente teve o Batman, que foi o Joaquim Barbosa, teve o Super-Homem, que foi o Sérgio Moro, e hoje tem o Super Xandão, né? Há todo um debate sobre, bom, até que salvou a democracia em 2022, né? Mas até que o gênio saiu da lâmpada, como é que faz para colocar o gênio de volta para a lâmpada? Isso é uma disfuncionalidade democrática, na minha opinião, né? E também, eu acho que uma coisa interessante, apesar dessa PAX da qual você falou, Cora, alguns problemas brasileiros têm que ser encaminhados. E, a meu ver, não com fórmulas do passado. O Brasil não tem uma economia de 2003, o Brasil não tem uma política de 2003, né? E apesar da reorganização política da classe política, enfim, me parece uma classe política muito mais sedenta, e as chances de usar modelos de 2003 em 2023, de isso vir a dar problema de novo, são enormes.
Interessante, Conrado, essa sua observação sobre os juízes heróis, que de fato é uma. é- é- eu estou procurando a palavra aqui, né? Mas é um arquétipo que se instalou de fato na É. cultura política brasileira, né? Essa coisa do. E é engraçado que o Super Xandão, como você caracterizou ele, é um herói da militância de esquerda, enquanto que os outros dois eram heróis da militância de direita. Não estou de forma alguma comparando o Joaquim Barbosa, coitado do Joaquim Barbosa, com o Sérgio Moro, mas os dois lados da polarização parecem, de alguma forma, ter abraçado esse arquétipo, né? Mas deixa eu voltar aqui um pouco para o passado, até porque a gente está ainda em junho e, portanto, ainda na memória dessa efeméride do junho de 2013, né, nos 10 anos exatos das jornadas, e a gente tem esses dois momentos de povo na rua, né? Tem um momento 2013 e tem um momento 2015. 2015 que vaza um pouquinho para 2016, que é, enfim, assim como 2013 vaza um pouquinho para 2014, né? Você tem esses dois momentos que, obviamente, têm pontos de semelhança e têm pontos de distanciamento. E tem ainda um conflito posto na academia, no jornalismo, tudo mais, a respeito de o quanto que um é continuidade do outro, o quanto que um se relaciona com o outro. Tem uma turma da esquerda radical que diz que são coisas absolutamente diferentes. Tem uma turma da esquerda moderada que diz que 2013 já era fascista. Tem leituras diversas. Como é que você vê esses dois movimentos populares? A gente tem, acho que eu vou usar aqui um termo muito, aqui o Marcos Nobre recorre bastante, que eu acho interessante a leitura dele, que eu acho que ele traz um ponto em comum, que é a questão do sentimento anti-establishment, é o sentimento anti-institucional, antissistema, né? Que é um sentimento que começa nas ruas com os movimentos autonomistas. O que são os movimentos autonomistas? O MPL, Movimento Passe Livre. São aqueles movimentos que pode sim ter uma relação ou outra, mas teoricamente não estão ligados a partidos tradicionais, não estão ligados a sindicatos. E essas pessoas são extra-institucionais, usando a palavra do professor de filosofia da Unicamp. Esse sentimento extra-institucional vem pela esquerda e depois de determinado momento em julho, a partir de situações, inclusive pontuais e determinantes, como o que aconteceu no dia 13, quando a polícia prendeu e arrebentou nas ruas de São Paulo, o que já começou a mudar um pouco o humor da imprensa, que antes era muito crítica, e há de se lembrar que a imprensa era muito crítica aos protestos da esquerda, dos autonomistas. Isso começa a virar, né? A gente tem a Dilma vaiada na abertura da Copa das Confederações, e há uma série de acontecimentos que vão fazendo com que a rua não seja mais só da esquerda extra-institucional, dos movimentos autonomistas. Ela seja do cara apolítico, que tem pesquisas que mostram que muita gente que começa a ir para a rua em junho, principalmente na segunda metade de junho, nunca tinha ido num protesto, né? Então você leva novas pessoas, você leva novos atores, a ponto de, a partir do dia 17 de junho, no Rio, em São Paulo, em Brasília, quando ocuparam a marquise do Congresso, né, você já tinha movimento autonomista de esquerda, você já tinha apolítico, você já tinha gente pedindo intervenção militar, a nova direita, os movimentos liberais que estavam crescendo paralelamente, né? E isso virou um caldo, uma energia, como se muito fala daquilo lá, que trouxe um novo ator político, uma nova situação política para as quais os velhos políticos com as quais os velhos políticos não souberam lidar. E aí o que ficou, né? Junho acabou, foi se esvaziando, como você disse, adentrou um pouquinho ali em 2014, houve a morte do cinegrafista da Bandeirantes por um rojão de manifestante, quer dizer, a coisa foi ficando... O Brasil entrou numa campanha
presidencial. E aí olha só que coisa, como os políticos não entenderam muito bem o que estava acontecendo. A campanha de 2014 foi a campanha mais cara, pelo menos nos registros oficiais, mais cara, feita no modelo que era o modelo marqueteiro, Star e etc., que eles simplesmente dobraram a aposta. Não sei, talvez tenham ter gastado tanto dinheiro assim para poder lidar com o pessoal que o jogo já estava virando, né? Precisou depois lá o Supremo dizer que doação de empresa não podia. Mas passa a eleição, esse sentimento volta. Mas aí é um sentimento que vem muito mais forte também. Ele é anti-institucional, né? Anti-establishment, anti-sistema, mas é principalmente também antipetista, né? Porque o Brasil já está numa recessão. O Brasil entrou em recessão em 2014, e aí que eu acho que é importante, que são as várias coisas, né, que estão em jogo. Você tem a Lava Jato operando a 1.000 por hora, dando vazão e argumento para quem quer ir para a rua contra o governo. Você tem a economia afundando numa das recessões mais longas e profundas que o Brasil viveu nos últimos tempos, né? E você tem a desarticulação total do governo no Congresso. Vocês têm os militares lidando diretamente com a política, fazendo críticas abertas, militares da ativa, fazendo... Mourão, 2015, militar da ativa, falando que tinha que acabar já com essa história de corrupção. Ele meio que sugere tirar a Dilma. Militar da ativa, ele tomou um gancho lá, na época, né? Mas, ao mesmo tempo, o Sérgio Etchegóin, um ano atrás, tinha feito uma crítica aberta à Comissão da Verdade e não foi punido. Militar da ativa. Mesma coisa lá atrás, o general Heleno, no governo Lula, Raposa Serra do Sol, vai lá e critica abertamente a política indigenista brasileira. E, bom, Pedro, você é conhecedor disso. Isso não pode, né? Daquilo que eu estava falando, das coisas que vêm acontecendo. E eu acho que, assim, o que ficou e ficou até hoje, sabe? O pessoal fala também, bom, e o que sobra hoje daquela energia? Eu acho que sobra justamente, ainda existem várias camadas da sociedade, vários setores da sociedade que estão abraçados ao discurso antissistema. Mesmo que o Bolsonaro tenha abraçado o sistema de uma maneira tão explícita durante o governo dele, feito acordos com o Centrão, por uma habilidade muito grande, eu acho que ele ainda consegue concentrar o apoio dessas pessoas que acham que existe, como dizia o Padilha, né, no Tropa de Elite, um sistema operando de uma forma não caótica, que eu acredito que é um pouco mais caótico do que se diz, mas operando de uma forma para manter, sabe, o deep state, para manter no poder algumas pessoas que, enfim, a gente sabe que não é isso, existem muito mais variáveis nessa conversa, ela é muito mais complexa do que algumas respostas dadas à população fazem parecer. Você acha que a classe política aprendeu alguma coisa ao longo dessa última década? Então, Cora, eu acho que assim, ela aprendeu um pouquinho a lidar com a questão digital, né? Que eu acho que ainda a direita dos seus lados mais extremos consegue ter uma entrada maior, né? Até por conta dessa engenharia dos algoritmos que a gente conhece muito pouco, mas dá para dizer sem problema nenhum que ela privilegia radicalismos, né? Outros setores estão começando a entender esse processo, porque é isso, assim, não dá mais para separar a vida digital da vida analógica, não existe, sabe, você fazer política hoje, você precisa estar na base, mas precisa estar na rede, né? Precisa ter articulação ali no Congresso e precisa ter articulação na opinião pública via redes. Eu acho que as pessoas estão começando a entender o jogo, né? Mas, ao olhar, e aí eu acho que é uma observação quente ainda, porque a gente, como disse o Pedro, a gente tem 6 meses de governo, ainda está no início do governo, mas não me parece que a lógica de negociação com o Congresso, a lógica de formação de apoios políticos tenha mudado muito, né? Me parece que é assim, aquela coisa, né? Lembra, era o PSDB sendo eleito e tendo que abraçar o Centrão. O Lula sendo eleito e tendo que abraçar o Centrão. A direita democrática foi se esvaindo, né? Então você tem até poucas opções ali de como negociar.
mas a negociação me parece estar sendo feita nos termos muito déjà vu, assim, sabe? Parece que, assim como algumas propostas, enfim, do governo, parecem aquelas coisas lá de trás. E não me parece que há uma tentativa mais clara de avançar para poder lidar com problemas graves de patrimonialismo do Brasil, que acho que a gente precisa enfrentar. Você estava falando, Conrado, dessa ideia de deixamos passar muita coisa sem que se fizesse um interdito ali, né? E citando muito o exemplo dos diversos generais que fizeram comentários políticos estando na ativa quando não cabe a eles dar opinião, etc. Isso me lembra, evidentemente, aquele conceito do Sérgio Buarque de Holanda do homem cordial. Existe uma certa injustiça, até por uma leitura meio superficial do termo, né, que a definição final que o Sérgio dava para a ideia de homem cordial era no sentido cordial mesmo, cordial com uma palavra... Isso, do coração. Fica aqui entre nós. Isso, das emoções muito à flor da pele, o que às vezes é violento, mas essencialmente que as relações são sempre, de alguma forma, pessoais, né? Sempre passa pelo pessoal. Aquela coisa do institucional é como se não existisse. Você sempre tem um espaço para explosão com violência, assim como você tem um espaço para pactuação, mas uma certa frieza institucional é como se a gente não conseguisse criar esse espaço na cultura brasileira. O que você está falando um pouco é isso, né? A gente sempre prefere o acordo ao corte, à imposição do limite. Tudo bem, você cruzou aqui a fronteira, você cruzou esse limite aqui, mas vamos fingir que não aconteceu nada. É um pouco isso que você está falando, né? Exatamente, Pedro. Assim, e a gente tem exemplos muito claros. Quer dizer, acho que o maior exemplo do famoso deixa disso, ou do Brasil, é a lei da anistia, né? A gente vai aprovar ali em 79, com o regime militar já caindo de morto. Legal, eu acho que a aprovação ali tinha uma série de fatores, tinha a questão da volta dos exilados, enfim, contemplava ali, de certa forma, os atores, ainda no meio de um regime comandado por um militar. Agora, o engraçado, a Natália Viana, que é entrevistada, jornalista, que é entrevistada no meu livro, especialmente no capítulo dedicado aos militares, ela faz uma observação muito interessante, que é a seguinte: ele fala assim, o Brasil teve a oportunidade de se debruçar de novo sobre a questão da lei da anistia. Isso foi entre 2009 e 2010, no governo do Lula. Mas o que estava acontecendo naquele momento? O Supremo vai lidar. Estava justamente na espécie de pax, né? Do tipo, olha, os militares parece que voltaram para o quartel, a gente está dando um espaço maravilhoso para eles aqui nas operações de garantia da lei e da ordem, vamos tentar reincluir os militares na democracia por outros meios, quando, na verdade, estava se dando poder político para os militares. E o Supremo, ao julgar ações que contestavam a lei da anistia, acabou optando também pelo deixa disso. Afinal, parece que nós resolvemos a parada aqui com os militares, quando, na verdade, não tinha resolvido. E eu acho, Cora e Pedro, que a gente está numa situação muito parecida com essa, né? Bom, o Brasil, ao contrário dos vizinhos, Argentina, Chile, Uruguai, não puniu seus militares que violaram direitos humanos, torturaram, prenderam e arrebentaram. Não puniu. Como é que vai fazer agora com esses militares que, fortalecidos inclusive no governo Lula, foram ganhando espaço, foram transbordando os muros dos quartéis, entrando na política, opinando em julgamento do Supremo, na época do julgamento do habeas corpus do Lula, Vilas Boas, enfim, é outro exemplo que dá para citar. Esses mesmos militares, todos os indícios apontam para o fato de que alguns deles, não só militares de pijama, que não têm mais domínio de tropas, mas alguns militares da ativa ainda hoje, os indícios se acumulam de que essas pessoas estiveram envolvidas em tramas
muito antidemocráticas. E aí, eu acho que, assim, isso que eu acho legal, talvez, assim, uma proposta do livro, de Uma Crise Chamada Brasil, que é justamente falar, olha os erros que nós já cometemos. Né? Eu acho que nesses últimos 10 anos nós fomos pródigos em cometer erros em série. Sim. E optando sempre por deixar disso. O que nós vamos fazer agora com isso? Né? Agora a gente tem, de novo, a oportunidade de lidar com a questão, de enfrentar, né? De olhar no olho e falar o que nós vamos fazer com os militares que optaram por um caminho golpista. O que nós vamos fazer com a questão que está muito ligada, que acho que é essencial nossa. É uma questão que a gente debate muito, que fala sobre a liberdade de expressão, mas eu acho, na minha opinião, que nós, como sociedade, e aí não é o judiciário, não é o governo, e não é só o Congresso, dar algum jeito é falar assim, quais são os parâmetros do que é permitido e o que não é permitido fazer na política, sabe? Porque é isso, a gente teve a gente tinha um deputado que era um exemplo de misoginia e defesa da ditadura anos atrás, mas hoje a gente tem cenas explícitas de transfobia, de preconceito, assim, as coisas estão se repetindo. Vamos deixar? Como é que vai ser? Entendeu? E isso tem que ser uma decisão de nação, não é uma decisão do... Não pode deixar na mão do super Xandão, só. Sendo Entendeu? que Pode agora, dar. eu acho que a gente tem dois problemas. A gente tem a questão dos militares e a gente tem a questão do super Xandão e dos colegas. Quer dizer, antes a gente tinha que lidar apenas com um grupo, os militares, que tinha exacerbado tudo o que se esperava deles ou do que eles deviam fazer. E agora eu acho que a gente tem, de um lado, os militares e de outro, um judiciário que está numa situação esquisita, para dizer o mínimo. Sem dúvida, eu concordo com você. E eu acho que eu acrescentaria um terceiro item aí, Cora, que é o seguinte: o Brasil, e eu dedico título a esse tema, o Brasil está passando por uma transição religiosa brutal. A Europa demorou 500 anos para passar de maioria católica para maioria protestante. E o Brasil está passando dos anos 70 de 5% de uma população evangélica para mais de 30% agora, e até 2030, meados de 2030, deve haver essa mudança de maioria católica para maioria protestante, para maioria evangélica. É claro que os evangélicos são um guarda-chuva muito amplo, eles não são classificáveis apenas de uma maneira, são várias designações, mas você tem uma ascensão do pentecostalismo e do neopentecostalismo no Brasil que traz um novo elemento, em que alguns políticos e alguns setores da política, especialmente a esquerda, não sabem lidar. Não sabem conversar com os evangélicos, não sabem lidar com as demandas locais, né? Não conseguem entender que a igreja, às vezes, cumpre sim o papel que o Estado não cumpre, e que a ideia do discurso da família não é uma caretice, é proteção social. A família ajuda as pessoas ali a comer e a viver. E depois a família, a segunda proteção social é a igreja. A igreja neopentecostal, a igreja pentecostal está muito presente nas periferias. E aí, quando o pastor vai lá e fala e exerce um poder de influência, todo mundo fica doido. Mas, pô, ele está lá no dia a dia com essas pessoas, né? E eu acho que entender isso também é central. Eu acho que em termos de desafios, né? Você citou o desafio do judiciário, que é basicamente a gente tratar a decisão de justiça. Lembra quando a máxima do Maluf, que sempre foi um alvo da justiça, dizia: decisão da justiça não se discute, se cumpre. Maluf dizia isso lá atrás. Estou aqui evocando o Paulo Maluf para dizer de um clima sobre como você trata a justiça, né? E hoje a primeira coisa que se faz é você colocar o juiz ou o ministro como um ator político tão interessado quanto um senador da República, o que não deveria ser assim. Mesma coisa para os militares, voltar para o quartel e aí sim olhar para a questão evangélica de uma maneira menos preconceituosa, sabe, para que haja um diálogo, para que no fundo as pessoas possam conversar entre si nos mesmos termos, né? Para que a palavra liberdade não seja entendida de forma tão diferente entre duas pessoas. Para que, sabe,
isso está muito claro, né? Que liberdade de expressão também não seja entendida de forma tão diferente por duas pessoas. Acho que passa também pelo resgate do debate público. Um resgate que o Francisco Bosco fala bastante, eu tenho um capítulo dedicado à questão do debate público, a influência das redes, ele fala bastante no livro sobre isso também. Então, eu acho que tem todos esses elementos aí, se a gente não tentar avançar com disposição neles, talvez aquela história de ciclo terminado seja só, beleza, um ponto, mas a gente vai reabrir um novo ciclo de crise. Conrado, vem cá, vamos falar então um pouco mais sobre evangélicos. Eu acho que você está fazendo um desenho que é inteiramente coerente, que é isso mesmo. Vamos passar a ser um país em algum momento aí nos próximos anos de maioria protestante. Isso traz inevitavelmente uma mudança de valores, mas de certa forma, principalmente para uma classe média ascendente, essa âncora em valores familiares faz todo sentido e é sociologicamente exatamente aquilo que a gente espera que aconteça nesses movimentos, nesses momentos de inclusão na sociedade. O problema é que tem um lado aí que também, é claro que tem uma participação de líderes políticos que se aproveitam desse instante de confusão para manipular sentimentos, tudo mais tal, que por parte de alguns nesse eleitorado, de impor valores à sociedade toda. E não é à toa que democracias têm separação entre igreja e Estado. Eu não estou dizendo que os católicos sejam inocentes nisso, não, porque os católicos passaram a primeira metade do século XX tentando impor seus valores também, e aquilo era um tempo anterior a João 23, e, portanto, era uma igreja extremamente conservadora, como os evangélicos tendem a ser conservadores hoje. Também os católicos tentaram essa coisa de imposição de valores. Quer dizer, o que eu estou tentando te provocar aqui é claro que a sociedade precisa conversar com todos os brasileiros, isso inclui os evangélicos, que passarão a ser maioria. É claro que seus pontos de vista têm de passar a ser levados em consideração por todos os arcos do espectro político. Mas também tem um trabalho aí de não imposição de valores a toda a sociedade, não é? Exatamente, Pedro. Agora, como é que o diálogo que abre possibilidade de você conversar sobre isso? Vamos pegar, assim, sei lá, é o assunto mais espinhoso do mundo, né? Para os evangélicos, e há muita resistência à questão do aborto. Esse parece um assunto interditado no Brasil hoje, né? Porque se você falar de tentar ampliar o direito ao aborto no Brasil, parece um assunto interditado. E não há ministro do Supremo, ou candidato a ministro do Supremo que faça sabatina no Senado que não venha dizer que é a favor do direito à vida, né? É assim que está sendo colocado o debate, é o direito à vida. Agora, você já imaginou quem são as pessoas que mais sofrem no Brasil por conta do fato de o aborto sofrer uma série de restrições? Mulheres pobres na periferia urbana, que em geral são evangélicas. Exato. Qual que é a população evangélica? Você entende que tem Claro. É dificílimo chegar a isso. É dificílimo. Agora, tem espaço para argumentação. É essa argumentação que precisa começar a ser feita, né? Não é argumentação de achar que o evangélico é massa de manobra do pastor, né? Que ele simplesmente mora vive uma realidade. Vocês já viram aquela série Sintonia? Não. Que passa na Netflix, que é feito por produtores periféricos. E, cara, é assim, lá o pessoal é evangélico, estão lidando com questão de drogas, estão lidando com questão de violência. É assim, eu acho um antídoto anti-preconceito com os evangélicos essa série. É bem interessante, eu indico bastante. E
há de se também diferenciar o líder evangélico. Essa é a série do Condzilla? É o do Godzilla, é a série do Godzilla. Eu sei qual é. Não assisti, não. Não tinha lembrado o Sei nome qual é, dele, tá? mas eu até tentei entrevistar ele para o livro, mas não, quase entrevistei, não deu tempo. E fazer essa diferenciação, né, Pedro? Porque, às vezes, os líderes evangélicos, a depender... Tem um cientista social que eu ouço no livro, se não me engano, não sei se é o Vinícius do Vale ou o Vitor Araújo, em que ele fala assim, bom, você tem os pentecostais que estão representados pela Assembleia de Deus, né? Malafaia, Eduardo Cunha, né? Que são mais dogmáticos, né? Você tem neopentecostais, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que ele usa a expressão que é o centrão das igrejas, né? Uma espécie bom, estava lá com o Lula, né? Na época da Dilma, presidente, quando saiu aquele plano de direitos humanos, ele defendeu o aborto. O bispo Edir Macedo defendeu o aborto. Defendeu. Então, assim, compor com os líderes? Sim, mas dialogar com a base, né? Dialogar com a base. O PT, muito tempo, fica... Tanto com 2013, né? Depois com os próprios evangélicos, o Gilberto Carvalho chegou a verbalizar isso algumas vezes, né? Tipo, 2013 foram ingratos com o governo que fez ascender uma nova classe média, né? E os evangélicos, bom, a gente precisa entrar nessa disputa, entrar nessa conversa. Eu lembro que quando ele falou isso, os evangélicos acharam que era, bom, doutrinação de esquerda ali, etc. Você sabe o que tem que fazer, sabe? Agora precisa fazer, né? A esquerda precisa descer do pedestal, como diz o Ronilson Pacheco, que é teólogo no livro, para conversar com essas pessoas e abrir diálogo, né? No fundo, eu acho que no fundo, a gente está falando de voltar a se entender. É voltar a... Sabe fazer isso que a gente está fazendo aqui? E entrar na conversa disposto a mudar de opinião. Eu acho que tá aí a chave. Você sabe, eu tenho a impressão que a esquerda não percebeu ainda que o que ela está entendendo como ideologia, no fundo, para o outro campo, é muito mais uma questão de costumes, de comportamento do que de ideologia política, realmente. Tudo que a gente chama hoje de guerra cultural, eu acho que é a essência do caldo da polarização. Se você perguntar para alguém da esquerda, mas qual é a grande questão ideológica que você tem contra a direita, as pessoas não sabem. Vão vir com uma série de frases feitas que refletem uma extrema-direita, Bolsonaro, essas pessoas, esses militares, sem perceber que há uma vasta maioria de direita normal. Eu acho até é? que a esquerda marxista, o problema é que dentro da esquerda é uma esquerda minoritária, né? Uma turma minoritária. A esquerda marxista tem aquele discurso marxista clássico, né? Não, isso aí é uma arma que a direita burguesa usa para alienar a população e tudo mais, mas o problema é essencialmente um problema de fazer um contrapeso econômico, tem um domínio dos capitalistas, tudo mais. Quer dizer, a esquerda marxista tem um discurso arrumado. Isso inclui algumas pessoas dentro do PT, que fazem um discurso essencialmente marxista. Agora, quando você vai para a esquerda mais ampla, aí eu concordo inteiramente com você. Tem uma... Você tem essa impressão também, Conrado? Olha, eu acho que tem um ponto aí que a Cora até falou, né? Qual é a ideologia, às vezes, por trás dessas defesas, etc. Eu acho que até tem. Né? Vamos pegar o exemplo da família, né? Que é o núcleo familiar como a célula essencial para a existência. É menos sociedade e mais família. Vocês lembram que a Thatcher falava isso, né? Que era uma coisa, eu não lembro, vou parafrasear aqui. Margaret Thatcher falava, bom, acho que não existe sociedade, o que existe são núcleos familiares. Acho que tem um spinning ali. E esse spinning, quem explicita isso no livro é a Isabella Khalil, que é antropóloga, que é basicamente ao fortalecer a família
como esse núcleo, você tira do Estado algumas obrigações. Então, a saúde não é o Estado quem dá, é a família. A educação não é o Estado quem dá, é a família, com homeschooling, sabe? E você vai tirando eu acho que ao fortalecer isso, e esse é o argumento da Isabela Calil, você vai desfazendo o tecido social que une você em comunidade, que une você em grupos maiores, para que você possa exigir do Estado um bem-estar social mínimo. E ao jogar tudo na frente, então, você entende que eu acho que sim, até tem alguma, sabe, uma ideologia embutida ali. Vamos entender isso e vamos conversar sobre isso, vamos tentar chegar nessas pessoas a partir de alguns princípios ali, sabendo que tem, em alguns momentos, tem a parte político-ideológica, o spinning político ali, e outras vezes não. Às vezes é só realmente estar disposto a se aproximar. Quais são as chances, Conrado, que você vê de voltarmos a um diálogo? Olha, eu vou colocar aqui uma coisa que eu, enfim, nem trato. Eu acho que parte de 3 pontos que estão intrinsecamente ligados, 3 pontos práticos. Depois eu vou falar questões pessoais, tá? De motivação pessoal que as pessoas, que eu acho que elas têm que ter. Eu acho que a gente tem que regular as redes sociais. Não estou defendendo que seja o texto do Orlando Silva, seja o texto do Alessandro Vieira. A gente precisa regular de alguma maneira. Né? Acho que não é razoável que a gente tenha uma arena tão importante para a democracia que não tenha algumas regras básicas de convivência. Esse é um ponto. O segundo ponto, que eu acho que está intrinsecamente ligado com isso, que eu acho que é mais de médio prazo, é como é que a gente vai lidar com o fato de que 5 empresas dominam o ambiente informacional mundial e tem esse poder todo. A gente precisa lidar com esse oligopólio, de alguma maneira. A gente precisa democratizar esse oligopólio. Como fazer? Bom, o próprio capitalismo tem os seus meios, tem os CADs da vida, tem os mecanismos de controle. Agora, é isso, 5 empresas vão mandar na arena pública mundial. E a terceira parte, que é a de longo prazo, aí eu coloquei do curto prazo, regular, médio prazo, questão do oligopólio, e longo prazo, que passa... É aquela coisa, né? No final a gente sempre volta à questão da educação, mas a gente precisa de uma educação específica, que é o letramento midiático das pessoas. É o letramento midiático para entender o que a imprensa faz e para poder identificar, ter instrumentos e ferramentas para você identificar o que vem distorcido para você no debate público. Então, assim, você juntando esse combo, eu acho que de curto, médio e longo prazo, eu acho que a gente consegue vislumbrar uma saída. Eu acho que a gente consegue vislumbrar uma saída consistente. Mas você entende que isso não vai ser tomado é uma questão que envolve, é quase como se precisasse de um mutirão. E aí tem uma coisa, Cora e Pedro, e que essas soluções, alguns entrevistados, a Camila Rocha cita isso, a cientista política, outros entrevistados citam isso também, que não adianta também só... legal, fizemos uma ótima concertação no Brasil. Né? Não vai resolver nada também. Tem que ter uma concertação com o Brasil, tem que ter uma concertação com os países vizinhos, tem que ter concertação com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, etc. Tem que ter uma concertação, inclusive, para lidar com problemas que são comuns, concertação para lidar com questão climática. Né? Então, olha o tamanho da encrenca, olha o tamanho de gente que você precisa colocar. Aí, beleza, você fala, bom, legal, Conrado, é ótimo falar isso, né? O duro é fazer na prática, eu sei. Bom, então a gente sabe o que fazer, agora precisa tentar arrumar mecanismos para que essas coisas aconteçam de fato. Senão a gente vai continuar em crise, né? Um dos entrevistados chega a dizer, se a gente não sentar e olhar isso de uma maneira séria, né? A gente pode chegar num estado de natureza, naquela situação em que, bom, o mais forte vai levar. E olha, a gente teve governos que a base, a espinha dorsal, a espinha dorsal do pensamento do Trump, a espinha dorsal do pensamento do bolsonarismo, né? As minorias que se curvem às maiorias, né? Os mais fracos que se curvem aos mais fortes. É um estado de natureza. Acho que a gente precisa se ligar que a alternativa à política, essa coisa chata,
essa coisa difícil, que não leva para lugar nenhum. A alternativa ao político, esse cara que vira e mexe, se corrompe, quanto mais dinheiro tem, mais consegue. A alternativa a esses caras é a ditadura ou a guerra, né? Então, acho que é o chamado que eu como cidadão, como jornalista, faço, né? A gente, como eu, no meu papel de tentar qualificar o debate público, né? De estar disposto a ouvir, sabe? Para escrever essas mais de 300 linhas, para colocar isso no papel. Isso foi um podcast no ano passado, em 2022, e depois ele foi complementado para virar um livro, agora em 2023. A gente ouviu 53 pessoas, tem toda a experiência que eu tenho como jornalista, que desde 1999 está em redação. Agora, se me convencerem de que essas 53 entrevistas estão indo para o caminho errado, e que a minha experiência como jornalista também talvez tenha alguma falha ali, outra ali, que me apontou para um caminho que não seja correto, eu estou disposto a mudar. Estou completamente disposto a mudar. Sabe? Estou completamente disposto a ouvir o que você tem a dizer, Pedro, completamente disposto a ouvir o que você tem a dizer, Cora, para mudar de opinião. É óbvio que eu tenho as minhas convicções, mas assim, eu não escrevi em pedra, não. Cora, você quer fazer a última pergunta? Eu quero perguntar quando nós vamos ter o lançamento do livro no Rio de Janeiro. Boa pergunta, Cora. Olha, eu lancei em São Paulo, no final de maio, lancei também na Feira do Livro, teve a Feira do Livro agora em São Paulo, e no Rio de Janeiro a gente está programando o lançamento agora para julho, tá? Ainda sem data e local definidos, mas julho, com certeza, a gente vai fazer um evento aí, e espero que vocês estejam presentes. Vou convidá-los e vou ficar muito feliz com a presença de vocês. Faremos de tudo, então. Lá estaremos. Lá estaremos. Conrado Corselletti, olha, muito obrigado pela conversa, foi ótima, parabéns pelo livro, e está na rua, né? Valeu, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo livro. Valeu, muito obrigado pelo espaço e, enfim, uma honra ter vocês como leitores.